Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Seja muito bem-vindo aos amigos do Quai, do Face, do YouTube, do Instagram e de tantas redes sociais. Muito obrigado pela presença dos amigos aqui no Quai, obrigado aos amigos, às amigas do Face, aos irmãos que acompanham. Bora para mais uma leitura? Já fiz a prece de abertura, já para não ficar muito longo, né? Será que fica? Já fiz a prece de abertura do nosso estudo. E depois eu faço a pré-encerramento conosco, com todo mundo junto, né? Então, nós estamos continuando o Novo Testamento, o nosso desafio do ano de 2026, né? Cada ano pretendemos ter um desafio, que é sempre bom, nos desafiarmos, nunca ficarmos parados no tempo. E a nossa proposta é estudar juntos a parábola do tesouro e da pérola. Na verdade, são duas parábolas reunidas em uma só, por causa que tem o mesmo objetivo, o mesmo sentido. Então, reunimos duas parábolas numa só, né? Vamos começar? 7:11. Aí Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e volta a esconder. E, na sua alegria, vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas para revender. Encontrando uma pérola muito valiosa, muito preciosa, partiu, né, voltou de novo, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Aqui termina. Bora? Não, vamos continuar nosso estudo, nossa leitura, né? Não, já vou parar por aqui, bora? Não, vou continuar porque a gente sempre lembra que Jesus não falava em vão. Boa noite, boa tarde, boa noite. Para mim é boa tarde, né? Enquanto não escurece, é boa tarde. Mesmo que escureça lá pelas 10 horas da noite. Para mim é boa tarde. Estou todo perdido no tempo. Mas boa noite, seja muito bem-vindo. Então, como nós estávamos falando, Jesus não falava em vão. Que tanto, porque nós, pesquisando, ou se nós, né, pesquisarmos, contarmos uma por uma, vou pegar aí, né, nerd, dá de nerd, vamos abrir a Bíblia agora, vamos contar quantas parábolas tem na Bíblia, quantas parábolas Jesus falou. Não precisam fazer isso que o nerd aqui, né, por isso dos óculos, já fez. São em média não, são 50 parábolas. Só que não quer dizer que são 50 histórias que Jesus, contadas por Jesus, diferente. Muitas se repetem. E o porquê disso? Né? Porque quando nós damos uma de nerd, pensamos que nos passa isso pela cabeça. 50 parábolas, tá? 50 histórias. Por que muitas, né, são parecidas, se repetem? Tipo essa parábola, ela é a parábola do tesouro e da pérola, são duas parábolas diferentes, mas nós reunimos aqui, lemos juntos, porque são o mesmo sentido, o mesmo contexto. Qual o contexto, Eduardo? Qual o contexto, meu irmão, minha irmã? Deus, Jesus, quis e quer, né, nos apresentar o reino dos céus, né? O objetivo dessas parábolas do tesouro e da pérola
é estabelecer o reino de Deus aqui na terra, né? E quando nós voltamos lá, que nós vamos voltar no texto, né? Vira e mexe. Quando nós voltamos no texto, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem encontra e torna a esconder. Então, quando nós lemos a parte de campo, o que nós entendemos como um campo? Não é um terreninho, um quadrado ali de 1 metro quadrado, né? Que fácil de cavocar. Que nós vamos cavocar muito, não vai ser tão fácil achar assim o tesouro, porque ele está escondido. Se fosse fácil achar o reino dos céus, o tesouro, Jesus teria dito só, é semelhante ao tesouro e papapá. Não, ao tesouro que está escondido. Então, esse homem relatado, essa pessoa que achou o tesouro, que encontrou, naturalmente ele teve que cavocar, né? Pegar a pá ali e cavocar. Cavocou vários lugares. Porque um campo, gente, são hectares, né? São metros e metros. Então, cavocou. E o que seria esse cavocar até encontrar o tesouro? São as provas, são as dificuldades da nossa vida, são as complicações, os problemas, as provas diárias. E nós temos que passar por isso, né? E o grande campo que Jesus se menciona, para nós, seres humanos, né, a humanidade, é o planeta Terra. É aqui que está escondido o tesouro, o reino dos céus. É aqui que está escondido. Como assim, lá? Tá louco? Não. Porque o reino dos céus, para atingir o reino dos céus, olha só o que o cara fez, ó, o primeiro. Então, na sua alegria, quando ele descobriu, né, ele voltou a esconder, e na sua alegria voltou para o lugar onde ele morava, onde ele estava, vendeu tudo o que possuía e voltou a esconder o tesouro e comprou o campo. Aí vendeu tudo o que possuía, né? Aí aqui o pessoal leva para a materialidade. Não, gente. Não, nada a ver. Não precisa vender a casa, não precisa vender o terreno, não precisa vender os bens materiais, não precisa vender a sua roupa, não precisa. Você precisa de conforto, você precisa querer o melhor, sempre, porque senão você fica com a vida estagnada, a vida parada, e não é esse o propósito de Deus em nossas vidas, pois senão não teria a lei do progresso, a lei da evolução, a lei do trabalho, não a lei dos homens, que a gente conhece, né? A lei do trabalho, CLT, a lei do trabalho imposta por Deus, porque nós temos que trabalhar, pois é através do trabalho que nós crescemos como seres humanos, evoluímos, aprendemos a cuidar um dos outros, amparar uns outros, através do trabalho, através da ação. Então é necessário. O que Jesus está dizendo em vender, né? Que ele voltou e vendeu tudo que possui. Para entrarmos no reino dos céus, como nós queremos, o que a gente imagina que é o reino dos céus? É um lugar de plenitude, é um lugar de êxtase, né? Felicidade, alegria, estar em paz, estar em harmonia. Quando a gente conhece esse lugar, a gente conhece na Terra, quando a gente conhece esse lugar, a gente não quer voltar, né, para as tristezas, para a ansiedade, para as complicações, para as coisas tristes da vida. E como é que eu faço, então, para vender tudo e voltar? Vou vender o material? Não. Né? Porque senão seria injusto e não tem nada, né? O vender tudo, e aqui pega a maioria dos seres humanos,
é deixar para trás o material, mas o material das vicissitudes, das más virtudes, a materialidade de estar com os seres humanos contrários à sua índole, contrários à sua proposta de vida, com a negatividade, com pessoas ruins, pessoas que pensam diferente de você. E hoje nós sabemos que para encontrar o reino dos céus é muito difícil para a maioria, porque nós sabemos, nós não somos hipócritas, que a alegria do mundo material, ela é mais fácil de atingir, né? A gente vê ali, vai lá e tal, né? De atingir os gozos da vida. Só que a verdadeira felicidade é uma felicidade momentânea, né? Você luta para comprar um carro novo, você compra, mas dali uma semana a coisa, tanto fez, tanto faz. O carro tá ali, tudo bem, beleza. Mas aquele êxtase, aquela felicidade, não. Agora, quando você atinge o verdadeiro reino dos céus, que é a felicidade plena, ela é contínua, ela é diária. Você não consegue ficar triste, porque o reino dos céus está dentro de você. É o que nós vamos ver mais para frente, né? Comprar aquele campo. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. O que Jesus compara a pérola? Né? Então, nós já vimos que o reino de Deus não é material, né? É sim espiritual, ele é um estado de espírito, um estado, se sentir feliz, se sentir em êxtase, se sentir em plenitude, se sentir em comunhão com Deus, com Jesus, então ele não é material. Né? Nós já vimos que são 50 parábolas na Bíblia, né? E algumas se repetem. Reino de Deus é algo, já vimos que reino de Deus é algo valoroso, extremamente rico. Aí por isso que, o reino de Deus vale mais que a materialidade, mais que essa falsa felicidade momentânea, né? Rápida, que os prazeres do mundo nos dá. Só que, quando Jesus fala, encontrando uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía. A pérola eu tenho, você tem, nossas amigas têm, você tem nessa casa agora, nesse momento. Não tem na casa? Você tem no celular. Não tem no celular. Você está tendo agora, nesse exato momento. O Evangelho de Jesus é a pérola, é o tesouro. Porque quando nós compreendemos, assimilamos o Evangelho em nossas vidas, de qualquer fé, de qualquer doutrina, qualquer estima, assimilamos, procuramos vivenciá-la com defeitos, com problemas, com dificuldades, mas procuramos vivenciá-las com nossas limitações, né? Que todos somos seres humanos, temos limitações. Uns são mais extrovertidos, outros mais são introvertidos, outros têm timidez, outros não têm timidez, outros têm vergonha, outros não têm, outros são mais cabeça quente, mas no nosso limite, mas a gente tenta ainda vivenciar o Evangelho, tenta aprender, tenta compreender, tenta trazer para o nosso dia a dia, né? Então o reino de Deus é algo valoroso, extremamente rico, porque estar feliz, gente, estar em plenitude com Jesus, você fica feliz 24 horas, os problemas vêm, as dificuldades existem, eu nem digo, mas eu sou ser humano, o cansaço físico do trabalho tem, mas ele vai embora na mesma hora, porque você está amparado por Deus, por Jesus. Essa é a estar em comunhão com Deus, com o reino de Deus. Você ganha mais vitalidade física,
mais vitalidade moral, né, e espiritual. Você vivencia tudo que os ímpios vivenciam, mas você é diferente. Você se sobressai sem precisar de gritaria, porque você está já vivenciando o reino de Deus, você encontrou o tesouro. Então, essa é o que Jesus quer ensinar. Então, que o reino de Deus é algo valoroso, extremamente rico. Agora, quando Jesus fala vender, né, semelhante ao homem, ele encontrando uma pérola muito preciosa, aí ele vendeu tudo quanto possuía e voltou lá e a comprou. Porque ele viu, né, o evangelho de Jesus é muito valoroso. Pá, estar em comunhão com Deus é muito valoroso. Só que para isso, não é de mão beijada. Não é um presente assim que Deus dá. Toma meu filho, toma minha filha. Deixa o outro sofrer lá. Não, não é assim. Você tem que fazer para merecer. E como é que eu faço para merecer as grandes bênçãos, as grandes alegrias, o vento está virando aí, as grandes alegrias de Deus em minha vida? A realização daqueles sonhos, aqueles planejamentos, aqueles propósitos que eu tenho particular comigo, com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, no meu local de trabalho. Como é que eu faço para receber isso? Que para atingir, encontrar essas pérolas, encontrar esse reino, esse tesouro que está escondido, fala de... Não, não é, né? Que rufem os tambores. É. Lá vai. Tá preparado? Preparada? Sacrifícios. Exige sacrifícios de nossas vidas. Como assim? Não. Quer dizer que eu vou ter que sacrificar animal? Vou ter que sacrificar... Não. Não é sacrifício material. Material assim de matar animal. Os sacrifícios que exige de nós é o que eu bato na tecla sempre, para quem nos acompanha aqui, bem-vindo no Quai, no Face. Ó, reforma íntima da alma, reforma de dentro para fora. E como é que eu faço esse sacrifício? Como é que eu sei que é o sacrifício? Porque para abrir mão das nossas más qualidades, das nossas más tendências, né? Lutar para não fazer o que a gente faz antes de conhecer o Evangelho ou antes de querer ser cristão de verdade, né? Dá trabalho e é um sacrifício, porque dói, porque você vai olhar o seu familiar mesmo, né? Que é mais próximo ainda, que está numa vida mundana, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com Jesus, sem se preocupar com espiritualidade, com alma, com nada. Você olha e às vezes você até fica na dúvida. Pô, mas eu sou sempre honesto, tudo bem? E aquela pessoa não é nada, ganha tudo das pessoas. Eu não ganho nada. Eu tenho que estar implorando, tenho que estar pedindo. Você titubeia. Só que o sacrifício é abrir mão da vaidade, abrir mão do orgulho, abrir mão da materialidade. Porque o material é supérfluo. É supérfluo, gente. Ninguém vai levar nada. E realmente ninguém leva nada. Até mesmo a roupa que vai no túmulo a gente não leva. Eu sei porque, né, como eu falei para muitos aqui, e até hoje a minha família que ficaram lá no terreno da minha avó, do meu avô, né, ainda somos nos fundos do cemitério. Meus vizinhos são... Não incomodam, meus vizinhos não incomodaram, nunca me incomodaram. Nunca fizeram barulho, nunca reclamaram das minhas músicas altas quando eu era adolescente. Vizinhos maravilhosos. No cemitério municipal lá de São Pedro do Sul. A família sabe.
portanto, criança, nos anos 90, nos anos 80, não tinha tanto videogame, tanta brincadeira. O que a gente fazia? Brincava lá dentro do cemitério, correndo, pulando, subindo nos túmulos. Era a criança peca. Então a gente via com mais facilidade que hoje. Hoje eu tenho certeza que é capaz de esconderem isso das crianças, né? Mas naquele tempo, nos anos 80, 90, era raiz, não estava nem aí para as crianças se ia traumatizar a gente ou não, se a gente ia ficar apavorado ou não. Alguém mandava ter curiosidade. Os coveiros lá trabalhavam, o pessoal da prefeitura, né, fazia a exumação, que era muito comum, né, tirar o ossário, tirar os ossos e botar no ossário. E lá a gente olhava, né, criança, vamos lá, vamos ver. E a gente ficava ali, os amiguinhos ali olhando, alô Tarcísio, ficava ali olhando, e a gente via, né, os casacão, as roupas e tal. Nem as roupas a gente leva, porque a roupa fica no caixão, né, e depois vai pro lixo. Nem isso a gente consegue levar, a gente, né, imagina, a gente tá ali olhando, né, morto ali. Pô, mas deixa minha roupa, cara. A roupa vai pro lixo, o osso que vai pro ossário. Então nem a roupa a gente leva. Nem a roupa a gente é dono de verdade. E quando a gente entende que, sim, eu adquiro com o meu trabalho, com o meu esforço, com o meu suor, que ninguém vai dar de graça, isso é verdade. Mas que é um empréstimo de Deus. Eu olho por outros olhos, achamos a palavra. Para encontrar o reino de Deus, obrigado. Para encontrar o reino de Deus, precisamos praticar o desapego. Olha que coisa mais linda, né? Desapego. Quando você consegue praticar esse desapego, de olhar, sair para fora, né? Porque a gente vive o dia a dia ali e tal, da materialidade ali, dos compromissos e coisas, e não consegue perceber isso. Mas quando a gente percebe, consegue sair para fora. Não, sim, eu preciso, é necessário, sim, prover minha família, tudo. E tem que fazer, beleza? Tem que fazer mesmo, é necessário, temos que trabalhar, temos que fazer, temos que comprar, temos que... Se puder ficar milionário, devemos ficar. Mas se eu consigo olhar, tá, eu tô com 100 milhões de reais. Para os olhos dos outros é meu, mas não é meu. É um empréstimo. É de Deus. Já dá um alívio. Porque daí você não olha com aquele apego de eu preciso cuidar, eu preciso segurança, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso proteger, eu preciso... Não, não é meu, é um empréstimo. E assim com qualquer coisa da vida. Porque daí tudo, se nós vamos com esse olhar diferente, nos torna mais leve. Nos é mais leve. E nós passamos por essa dificuldade, por esse problema, por esse trabalho, sorrindo, vivenciando o verdadeiro reino de Deus que está dentro de nós, né? Outro assunto. Então, como eu falei, né? Quando Jesus fala lá no começo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Escondido. Ainda está difícil de nós encontrar a plenitude. Então, está escondido dentro de nós. O reino dos céus está escondido dentro de nós, porque nós damos... Isso é normal. Normal não seria, mas é forma de dizer, né? Está encurtido em nós, seres humanos, em mim também. Em mim também, não sou santo. Quem me conhece sabe, de verdade. Está escondido em nós, né? Que é difícil de nós encontrar a plenitude. Por quê? Porque nós focamos no material. Nós focamos no quê? A grama do vizinho. Não, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Como é que pode? A terra é a mesma? Só o muro, só a cerca, mas como é que pode? A gente só foca na grama do vizinho e não foca em nós. Não foca em nós, temos que talvez nutrir aquela terra, adubar, né? Facilitar para nascer uma nova, ou comprar uma grama e plantar uma grama mais bonita, mais fácil. Então nós temos que focar. Então, quando nós descobrimos que, né, o escondido está na verdade dentro de nós, o reino, o tesouro, aí nós procuramos, né,
cavocar mais para arrancar esse tesouro, né? Trazer para fora, que é onde nós vivemos em plenitude, em harmonia, em felicidade, com todos os problemas, dificuldades da vida, porque na Terra tem que ter, vai ter ainda, né? Dificuldades, pois é um planeta escola, né? Ó. Não, cavar, o que seja cavar? Lutar, as lutas, dificuldades. O planeta Terra, para nós, é a escola da vida. Por quê? Por que escola da vida? Porque ela nos traz a transformação moral, né? E a riqueza espiritual. Quanto mais bondosos nós formos, quanto mais caridosos nós formos, quanto mais crescemos moralmente, espiritualmente, na fé com Jesus, mais riqueza espiritual nós temos. Daí o tesouro que está escondido dentro de nós, de cada um, né? Então, a pérola, né, que Jesus falou, de grande valor, é o Evangelho. O Evangelho de Jesus. Jesus, as parábolas, as histórias, a Bíblia, é a pérola. Nós temos que ter essa pérola. E quando nós encontramos, nós realmente queremos vivenciá-la. E quando nós queremos vivenciá-las, nós nem damos muita importância para o material da parte vicissitude, da parte ruim, a parte que nos leva para baixo, a parte que nos segura, não deixa nós crescermos. Nós conseguimos nos afastar das pessoas negativas, das pessoas ruins, das pessoas que só pensam negatividade. Ainda estão vivendo a materialidade, né? Que é não pensar no próximo. Aí você consegue se afastar. E quando você consegue se afastar, você consegue viver melhor. Porque eu sempre falo, e as pessoas não entendem, depois acabam entendendo quando vivenciam. Quando procuram, opa, será que é? Vou fazer isso. Nós, seres humanos, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós desejamos para as pessoas, para qualquer pessoa, ela plasma em volta de nós uma energia. Você não vê, ninguém vê. Eu vejo, mas ninguém vê. Mas é real. E não é, eu também. Todo mundo. Então, quanto mais negativo nós tivermos, quanto mais, ó céus, ó vida, inveja, né? Tramar contra colegas de trabalho, tramar contra patrões, tramar contra a mulher, tramar contra a esposa, tramar contra o marido, tramar contra o filho, tramar contra o pai, tramar contra a mãe. Um ser humano, né? O ser humano é assim. Quanto mais nós fazemos isso, vai deixando escuro a nossa aura. Vai escurecendo. E é uma energia que acompanha nós, gente, não adianta. Por que às vezes você aperta a mão de uma pessoa e sente um mal-estar? Sente alguma coisa, um peso na cabeça? Sente uma tristeza. Às vezes você sente uma tristeza, você estava bem, você saiu de casa bem e tal, encontrou aquela pessoa na rua, no shopping, na praia, sei lá, no mercado. Aperta a mão, aí de repente dá uma angústia, uma vontade de chorar às vezes. Mas a pessoa fica, por que eu estou triste? Eu estava bem? Ou senão, se a pessoa é médium esponja, que a maioria absorve, e aí por conviver com esse tipo de ser humano, de irmãos e irmãs, né, que ainda estão no erro, absorve para si e sente o nervosismo, sente a raiva, sente a cólera, sente a dor da cabeça, a dor que o outro está sentindo no corpo, e você fica, mas peraí, caso eu estava bem? Por que isso? Aí você acha até que está doente. E aí você procura médico, que eu já vi vários casos assim, vivenciei, conversei na família, e a gente descobriu, minha mãe, e não era. Era uma mediunidade desregulada, não saber como controlar, né? Aí absorve tudo que os outros estão sentindo,
E aí é um pandemônio na vida. Fica todo desregulado. Quando você aprende esses truques, né, que nós espalhamos, você vivencia melhor e você realmente encontra o tesouro, a pérola, que é o Evangelho, que é saber drenar, saber evitar, saber controlar. Não é para se afastar das pessoas, não é para xingar, não é para... Não, porque nós temos que conviver. Mas dá uma diminuída. Porque, ao contrário também, aquela pessoa que vive feliz, aquela pessoa que faz o bem, aquela pessoa que não tem maldade no coração, ou procura não ter, que você sabe que é uma pessoa voluntária, uma pessoa do bem, uma pessoa religiosa, será que for, mas do bem. Quando você se aproxima, só de se aproximar, 1 minuto, 1 segundo, você sente uma felicidade. O sorriso abre. Você não quer abrir o sorriso, não. O sorriso abre. Você não quer se sentir feliz, você sente. Você estava angustiado, você estava com dor de cabeça, você estava triste. Aí você olha para aquela pessoa só te olha, só dá um sorrisinho. Você se solta. Por quê? Porque a energia, o amor daquela pessoa é tão forte que toma conta do ambiente. Então, mas é tudo questão de energia, de aura. É por causa da aura nossa que Jesus e Deus conseguem saber quem é bom, quem é mau, quem tem bons pensamentos, quem tem maus pensamentos, quem está com o Evangelho, com ele, quem não está. Então, faça isso. Ore mais, reze mais e procure cuidar da sua energia. Pois a nossa vitalidade é essencial para a nossa saúde e cuidarmos também da nossa alma, da nossa aura. É triste falar isso? É, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, então não tem como evitar. Tem muitos ímpios ainda no mundo. Fazer o quê? Mas nosso papel que eu digo todo mundo, que se propõe a professar a sua fé, viver a sua fé, não precisa professar não, viver a sua fé, é mudarmos isso através da nossa experiência, da nossa vivência, do nosso estilo de vida. Limpar o mundo, limpar as energias negativas. Só que isso, como diz Jesus, para atingir essa pérola, para atingir esse tesouro, exige sacrifícios. E sacrifícios são isso. Muitas coisas nós temos que abrir mão. Porque como nós conhecemos, nós, que eu digo todo mundo aí que lê a Bíblia, né? Pelo menos vai numa igreja, ouve alguém falando, nós conhecemos a verdade. E quando conhece a verdade, tem que fazer sacrifícios. E às vezes é nos afastar de pessoas contrárias aos nossos pensamentos, contrárias à nossa verdade. Pessoas más, pessoas negativas, pessoas ruins. Pode ver. Quanto mais andamos com pessoas ímpias, mais negatividade trazemos para a nossa vida. Muita coisa, mais doença chega em nós, porque abre o campo. E por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Porque temos que orar sempre e vigiar com quem nós andamos, com quem nós falamos, com quem nós trocamos energia. Porque um aperto de mão é trocar energia. Um abraço é trocar energia. E se eu troco energia com pessoas contrárias, eu absorvo, muita coisa de ruim me acontece por isso. Mas isso é com o tempo que as pessoas não... Aqui só falando, só explicando. Né? A gente é que nem os mentores, né? Faz com a gente. Eu tive que aprender apanhando. Né? Levou 40 anos para aprender apanhando. Que tem que se proteger. Tem que proteger a aura. Por nossa saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Então, faz que nem os mentores. A gente explica, a gente fala, mas se não tocar no coração, não tem problema, gente. É sinal que a gente não está preparado ainda. Já levou 44 anos. Né? Sem batendo. Não, eu vou ficar com os ímpios, E eu só me ralava. Então, o vender tudo, então, terra, campo, tesouro, evangelho de Jesus. Então, a terra é o campo. O tesouro que Jesus se refere
é o Evangelho de Jesus. O vender tudo que tem, é estar disposto ao desapego material, como nós falamos, né? É desfazer de tudo que nos impede de estarmos no Evangelho. Aí aqui não é só ir na igreja, não é só ler, viu, seu Eduardo? Não é só ler, não é só gravar vídeo, não é só ir, não é só ouvir alguém falando, ou ver alguém falando, hoje é fácil, né? Não. Praticar o desapego material e desfazer de tudo que nos impede de estarmos no Evangelho. O que nos impede de estar no Evangelho? Tudo que nós falamos. Não adianta eu ler, não adianta eu gravar o vídeo e eu continuar praticando o mal. Não adianta eu ler, não adianta eu estudar e ficar 3 anos seguidos, dia após dia, domingo a domingo, lendo e relendo o Evangelho, o Novo Testamento, todinho, e não praticar. Não adianta eu conhecer, saber de cor, saber de memória, falar, meu Deus, fala 5 horas direto, que lindo, que maravilhoso. Mas se o meu coração não age, se eu maltrato, porque ao maltratar a minha esposa, ao maltratar o meu filho, a aceitar as pequenas corrupções do dia a dia que tem todos os dias, em todos os lugares, todos os dias, pequenas corrupções, pequeníssimas, pequeníssimas, né? É o, ninguém tá vendo, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. É uma pequena corrupção. Entendeu? Eu não vou secar o teto, amanhã eu seco, alguém seca. E era a sua tarefa. É uma pequena corrupção. Então, se eu faço isso consciente, que é diferente dos irmãos que não entendem nada de religião, eles não têm consciência. Mas quanto mais você lê, quanto mais você ouve, quanto mais você vai na sua igreja, vai no centro, tá? Querendo ou não, você tem conhecimento do que é certo, do que é errado, ainda mais nos dias atuais, como hoje. Hoje que eu digo, século XXI, quase século XXII. Se já não estamos ali na porta do século XXII. E aí? Então, quanto maior o conhecimento, maiores as responsabilidades. Então, quando nós lemos isso aqui, né, estamos no Evangelho, por exemplo, deixarmos as paixões materiais e o orgulho e o materialismo, que é... Quais são as paixões materiais? É o sentimento de posse. Minha mulher, meu homem. Não. Um amor de verdade, um relacionamento saudável, em vez da palavra minha mulher, com aquele sentimento de posse, porque a gente fala minha mulher, mas fala um jeito carinhoso, aí tudo bem, né? Meu homem, meu marido, muito carinhoso, tudo bem. Aquele sentimento de posse que a gente vê, né? Por isso que está tendo muito feminicídio, né? Muita morte, muita violência contra nossas mulheres, porque tem aquele sentimento de posse, né? Minha mulher, eu sou dono, eu faço o que eu quero. Não, o verdadeiro relacionamento, o verdadeiro amor é a minha companheira de momento, a minha companheira que está nesta presente vida aprendendo, me ensinando, e vamos crescer juntos. Aí é crescer, tá? Você que decide, né? Material, né? Mas principalmente na fé, religiosa, crescendo, na espiritualidade. Porque o verdadeiro amor, você quer que sua esposa, sua namorada, seu marido, seu namorado, né? Ficante, sei lá o que for, cresça não só material, porque o material, os ímpios, os ateus, os vida mundana, a gente vê que eles também querem e também ajudam. Mas o verdadeiro amor é você querer que a pessoa cresça perante Deus, perante Jesus, porque essa é a verdadeira riqueza que você, meu amigo, minha amiga, nós podemos deixar para a pessoa que nós amamos.
de verdade. É saber que de alguma forma, ainda que a pessoa não reconheça, ainda que a pessoa não te fale nada, mas de alguma forma você está contribuindo para o crescimento moral, o crescimento intelectual, o crescimento espiritual, né, de fé, de religião, da alma, de encontro com Jesus, de volta para Jesus, a pessoa que você ama. Porque essa é a verdadeira demonstração de amor. Assim como Jesus demonstrou amor para nós. Ele, com os seus ensinamentos, com as suas parábolas, com a sua vida, com a sua história, ele nos ensina como crescermos, como atingirmos o patamar dele. Quer mais prova de amor maior? Quer prova maior que essa de amor do que Deus enviando um seu filho que já está super evoluído, trazer para a Terra para sofrer aí com nós? Então, o verdadeiro relacionamento não é um sentimento de posse meu, minha, e sim a companheira, ou companheiro, a pessoa que está crescendo e vamos crescer juntos. Porque, gente, só a materialidade não é tão importante assim como você pensa. Porque às vezes não. Eu já vivi isso na pele, até vivo isso na pele. Nós já temos um patamar, nós já temos aquilo que nós planejamos, o carro, atingimos. A casa, atingimos, né? Checklist. Uma família, um filho, uma filha maravilhosa, já tão grande, já tão adultos, atingimos, né? Netos, atingimos, tudo certo. Poder comprar o que eu quero, também atingimos. Então, não passamos necessidade, não precisamos. Então, tudo bem. Mas falta algo, não falta? E é por isso que a gente vê muito rico, milionário aí, que, né, se coisando, e aí a gente fica assim, como tinha tudo? Porque, gente, a gente só consegue estar feliz de verdade quando a gente está com a pessoa, ou com as pessoas que a gente ama. Quando a gente consegue estar com as pessoas. Enquanto a gente não estar com as pessoas que a gente ama de verdade, a gente não consegue ser no 100% feliz. A gente é 70%, a gente é 80%. Mas chega algum momento que a gente vai se recolher no nosso quarto e por mais que não queira, vai passar um sentimento de tá faltando algo. A gente nem sabe o que está faltando. Que a cabeça está tão materialista, tão no material, tão nas preocupações do dia a dia, dos compromissos e tal, na família, e dos filhos, e dos netos, e do trabalho, e os propósitos que a gente tem, né? Eu também, isso aqui é um propósito, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Mas mesmo assim, passa na cabeça, está faltando algo. Eu tenho tudo para ser feliz, aí o lado dos outros é só feliz, mas eu sei que no íntimo não é tanta felicidade assim. Porque eu sei que pessoas que têm menos que eu têm o que eu não tenho. Por que isso? O que está faltando? Atingirmos a plenitude. E às vezes só falta o nosso amor. Só que para atingirmos o nosso amor, nós temos que abrir mão um pouco da materialidade, né? Desfazer de tudo que nos impede de estarmos felizes, de estarmos no Evangelho, né? Abre mão um pouco do orgulho, né? Abre mão um pouco das paixões, do materialismo e dar uma chance para a sua felicidade, para o seu coração. Porque nós não sabemos quando nós vamos embora. Nós vamos embora assim, nós morremos, né? Porque nós espíritas a gente fala embora para quem não se assusta, né? Para nós mesmo a gente não se assusta, é embora. Eu não sei quando é que eu vou embora, gente. Eu não sei. Eu posso ir embora daqui 1 ano, 10, 20, 50 anos. Quer morrer, né? Eu não sei quando eu posso morrer. Ou quando você pode morrer. E quantos casos a gente vê aí de pessoas que tinham planejamento, tinham planos para daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 10. E vem um acidente de carro e levou a pessoa. Veio um acidente, apareceu um câncer e levou a pessoa. E eu falo isso
que alguns amigos aqui já sabem. E isso me corrói muito, e foi uma lição, porque na minha vida tudo é uma lição, né? Na vida de todo mundo, mas na minha eu sempre levo como uma lição. Na hora eu até não entendo, na hora eu choro, eu esbravejo, eu grito que eu sou ser humano, né? Por que eu, por quê? Mas depois eu vejo, é uma lição. E eu não vou repetir mais essa lição, né? Eu tinha uma amiga, 5 anos de convivência por telefone, videochamada, tudo normal, lá no Maranhão, né? Lá no norte. E a gente ficou 5 anos. Vem aqui, aproveita e vem para as praias aqui de São Luís, que é praias maravilhosas, e são uma das praias mais bonitas mesmo. Né? Vem aqui, não vai te acontecer nada. E eu adiando, medo, né? Medo de ser humano, e eu sou medroso, medo. Não, pra onde que eu vou? Onde que eu vou? Ficou 5 anos. Aí, antes dessas últimas férias, não, agora dezembro fez 1 ano que ela morreu, em 2025, 2024, janeiro eu disse, eu vou juntar dinheiro de janeiro até setembro, que eu vou sair de férias, e eu vou aí te ver, 5 anos já sem te ver, beleza, marcamos, ansiedade, chega férias, não chega férias, chega férias, não chega férias. Aí, não, na verdade foi no 24, 24, dezembro de 24, recebi a notícia. Morreu de câncer. Tinha câncer de mama, eu sabia, tinha câncer de mama. Foi embora. 44 anos. Minha idade. Me doeu muito, porque eu poderia ter ido nos 5 anos anteriores. Era eu que não queria. Era eu que inventava história. Por quê? Porque eu tinha na mente o que a maioria do ser humano tem. Os amigos estão pedindo para contar porque é o que todo mundo tem, né? Que nós somos invencíveis. Que nós somos imbatíveis. Que o amanhã sempre vai existir. Nós nunca paramos para pensar que o amanhã pode não existir. E que se eu não disse que eu amo a pessoa, se eu não disse obrigado, se eu não disse eu te admiro, pode ser que amanhã eu não consiga dizer. Foi exatamente isso. E com essa lição que eu tive, de ter perdido a minha amiga Rosilda, alô Verinha, né? Nossa grande amiga, a platinada, nossa grande amiga Rosilda. Agora dezembro fechou 1 ano, dezembro passado, mês passado. Por isso que a mensagem é, não adie para amanhã, não adie para daqui a 1 mês, não faça a bobagem que eu fiz adiar para daqui a 5 anos, não adie. Se você quer seguir Jesus, se você quer esse tesouro, essa pérola de grande valor que é o Evangelho, não adie, porque nós não sabemos até quando nós estamos aqui ou estaremos aqui. Não adie estar com a pessoa que você gosta. Não adie demonstrar amor para quem você ama, porque a gente nunca sabe. E eu tive que sentir na pele isso aí, para poder perceber que a partir daquele dia eu jurei. 8 de agosto eu perdi, né? Foi embora. 9 de agosto eu jurei. Chorei, normal. Acabei maldizendo Deus, né? Pô, porque eu agora que encontrei uma pessoa legal, uma pessoa que conversa comigo aí, ouve meus desabafos, minha choradeira. Por quê? A grande lição é essa.
Porque, Eduardo e seres humanos, vocês precisam aprender. Vocês não são eternos materialmente. Vocês são eternos espiritualmente. Espiritualmente somos eternos. A vida eterna que Deus prometeu é verdade. Só que materialmente vocês são finito de fim. Uma hora tem que ir embora. Só que vocês têm data para nascer, mas vocês não têm data para ir embora. Pode ser a qualquer momento. Então, não adie nunca. Não fique postergando nunca o que você quer fazer do seu coração. E é essa grande mensagem de hoje. Né? Quando nós encontramos a nossa pérola, quando nós encontramos o nosso tesouro, seja a pessoa que nos faz feliz, seja um ambiente de trabalho, seja uma família, seja alguém que, algo, ou o nosso estado de espírito, nós queremos falar com Jesus, nós queremos vivenciar Jesus, não adie. Não, quando eu me aposentar eu frequento a igreja. Não espere. Faça hoje. Não, quando eu aprender tudo, daí eu vou ter mais confiança. Não, a gente nunca aprende tudo. A gente aprende na hora, a gente aprende na prática, a gente aprende vivenciando. Então a mensagem é essa. Não deixe de fazer o que o seu sentimento manda, o que o seu coração manda. Não deixe jamais. Então, o abrir mão, né, das paixões materiais e do orgulho do materialismo é isso. É aprender quando é tempo de nos despirmos do nosso orgulho e falarmos a verdade para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente ama. Então, trabalhar o Evangelho dentro de nós, abdicar do mundo material e mudar de dentro para fora. Então a mensagem é essa. Resumindo, é isso. Né? Resumindo, é essa frasezinha aqui. Ó. Trabalhar o Evangelho de dentro de nós, abdicar do mundo material, né? Abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão de algumas coisas, não adianta, não dá para negociar. E mudar de dentro para fora, né? Sempre nos aperfeiçoando, nos melhorando, nos burilando, né? Encontrar o tesouro e a pérola que tem dentro de nós. Então, agradecendo a mensagem, a passagem, 1h já, vamos pedir a Deus para abençoar o nosso copo com água, nosso recipiente com água. Agradecer a Deus, primeiramente, por a oportunidade de estarmos reunidos, estarmos juntos novamente. Essa 1h santificada, 1h glorificada, que nos protege, nos ampara e nos traz vigor físico e aumenta, revive e vivencia a nossa fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de relembrarmos e auxiliar no estudo, na leitura coletiva que nós nos propomos a fazer. Agradecer a Jesus por enviar ao nosso lar e às nossas casas nossos anjos, nossos mentores de guarda. Por isso que nesse momento nós nos sentimos em paz, nós nos sentimos em harmonia, que nós nem vemos a hora passar. Por quê? Porque nós estamos protegidos sobre o guarda-chuva de Deus, de Jesus, dos nossos anjos de guarda. E é por isso que nós nos sentimos bem. E é por isso que nós vemos essa 1h passar e nem nos apercebemos. Porque Deus está conosco. Jesus mesmo disse, Deus está convosco. E é verdade, gente. Basta abrirmos o coração, basta abrirmos a mente, basta voltarmos a ler, voltarmos a ver, voltarmos a ouvir, voltarmos verdadeiramente ao encontro de Jesus, do seu Evangelho. Com o Pai Nosso, damos por encerrado a nossa leitura diária, que é o nosso propósito desse ano de 2026. E agradecendo aos amigos e às amigas que vêm seguido, participando juntos com nós. Saibam que não é hora perdida e saibam que Deus está vendo, Jesus está vendo, seus mentores estão vendo. E quando eles vêm, quando eles percebem que é de coração,
que você está abrindo as suas portas da sua casa, do seu local de trabalho, do seu carro, da onde você estiver, para Deus, para Jesus, as bênçãos chegarão. Seja na saúde, seja material, mas principalmente a bênção de estar em harmonia, de estar em paz, de estar feliz, pois vocês estão voltando, nós estamos voltando para Deus, para Jesus, verdadeiramente. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo, a nossa leitura coletiva e abençoada por toda essa egrégora de luz que nos envolve a todo momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Amém e amém. Muito obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Obrigado por estarem aqui. E se der, participem amanhã também, seja ao vivo, seja a hora que vocês puderem, porque esses vídeos, essas leituras serão e são atemporais. No momento em que chegar até você, no momento em que você entrar em contato conosco, as mesmas bênçãos que quem está ao vivo recebe, você que verá gravado, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja em qualquer lugar, seja no Quai, vocês receberão. Porque Deus, Jesus, não deixa ninguém, nenhum filho e uma filha que tem o propósito de estar com Ele 1 minuto, 5 minutos, que dirá 1 hora, como nós ficamos, no geral. Então, Deus abençoe a todos, uma ótima noite, um ótimo dia de trabalho amanhã, para quem vai trabalhar amanhã, bom descanso, e que Deus abençoe sua família, seu lar, seus filhos, você e nós. Abraço, fiquem com Deus.